Olá, salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Hoje nós estamos gravando um programa e o dia de hoje é 14 de julho de 2012. 14 de julho, lembra alguma coisa? Lembra sim. A queda da Bastilha, que foi em 1789, lá na França. E com a queda da Bastilha, por quê? Porque todos tinham liberdade, tem que ter liberdade. E antes, se você falasse alguma coisa que não agradasse, ia perder a cabeça. Então, todos nascem livres. A natureza dá essa liberdade. Porfírio, você podia explicar para a gente? Todos nascem livres. A natureza dá a liberdade a todos? É muito interessante, né? Na continuação dessa questão, que é muito bonita, questão da liberdade, a queda da Bastilha, ela tem na história da humanidade um significado importantíssimo nesse assunto, porque até então a opressão dos povos pelos poderosos era muito grande. Até então os reinados, os reis daquela época, tinham sangue azul. As pessoas ainda devem se lembrar disso. Porfírio, sangue azul era filho de Deus. Quem não tinha sangue azul não era filho de Deus? Era uma coisa mais ou menos assim? Exatamente, a opressão. Para mostrar à realeza que eram filhos do céu, os reis, para se impor diante do povo, eles adotaram a estratégia do sangue azul. Então, as monarquias, os reinados, com o sangue azul, querendo dizer com isso que eram diferentes, que a origem deles era do céu, e em nome dos céus governavam os povos. E ai de quem se arriscasse a querer sangrar um da família dos nobres, né? Se tentasse sangrar, para mostrar que o sangue não era azul, já estava na guilhotina, né? Diga-se de passagem, a queda da Bastilha tinha muito dessas coisas naquela época. Se fosse contra o reinado, ou contra o rei, ou contra o sistema, né? Guilhotina neles e vamos embora. Então o povo não tinha liberdade praticamente nenhuma. Isto há 200 e poucos anos atrás. Mas de lá para cá as coisas mudaram muito. E a queda da Bastilha é um marco histórico na história da humanidade, que exatamente marcou a libertação do povo, o jugo, né, que era feito com os poderosos. Adiante os movimentos abolicionistas, e vejam que um século depois, 1889, é que a gente teve a abolição da escravatura aqui no Brasil. Quer dizer, esses movimentos de libertação do povo, historicamente, eles vêm encaminhando e preparando a humanidade para uma fase, que hoje nós vivemos essa fase, é a fase racional, a fase da liberdade. Então hoje, na cultura racional, nós começamos a compreender que a natureza faz todos livres. Está aí a Declaração dos Direitos Humanos, declarando que todos nascem livres, todos nascem livres. Então não há mais nenhum motivo para que as pessoas sejam oprimidas, sejam encarceradas e etc, etc. Isto no conhecimento do próprio ser humano, do pensamento humano que evoluiu no sentido da liberdade. Mas a liberdade ela é muito mais anterior do que o pensamento humano pode calcular. A liberdade, quando se fala de liberdade, está se falando de um poder natural, um arbítrio, estamos falando de um arbítrio. E quando falamos de liberdade, lamentavelmente, temos que falar também do abuso da liberdade. O grande princípio da existência desse universo está fundamentado na liberdade. Embora, na Idade Média, todos tentassem esconder isso do povo para poder dominar, mas passou a Idade Média, chegamos agora no terceiro milênio e não tem mais como esconder isso. Então hoje a liberdade impera, a liberdade de expressão e todos os sentidos. Ainda existe muita escravidão, muitas pessoas ainda se submetendo ou sendo subjugadas, dentro de certas circunstâncias, mas de um modo geral, um balanço geral da humanidade, hoje nós podemos dizer que já vivemos um clima de grande liberdade. Mas a liberdade tem que aumentar ainda mais, porque todos nascem livres e todos devam viver livres. Isto é natural. A natureza dá esta condição a todos. Mas o abuso de quem não se conhece, aí é que entra a grande questão da humanidade, quem não se conhece comete os abusos. E quem se conhece que comete os abusos paga o preço do abuso.
Então a liberdade, ela tem limites. Essa é a grande questão. A natureza faz livre, mas com limites. Ou seja, não é uma restrição da liberdade. A liberdade, não há coação de liberdade, nem aqui neste mundo, muito menos no mundo de onde nós viemos, que o princípio deste mundo é do mundo racional. E no mundo racional não há coação de liberdade, não há restrições à liberdade. Não é mesmo? Quando você abre o livro Universo em Desencanto, você vai encontrar, logo o princípio do mundo começa na situação de que uns tantos habitantes daquele mundo, por conta própria, no uso da sua liberdade, que é um imperativo natural, e por conta própria, progredindo numa parte daquele mundo, e houve consequências de transformações, deformações, e a história toda dessa transformação está relatada no livro Universo em Desencanto, com uma linguagem simples, mas apenas para mostrar que o princípio da liberdade é o princípio do universo. O universo existe em função da liberdade, e a liberdade é um imperativo da natureza, e a natureza cria todos os seus seres com liberdade. E é isto que a humanidade precisa se conhecer e saber como administrar a liberdade que a natureza lhe deu. Deus também nos dá essa liberdade, e a principal liberdade que Ele nos dá é o direito de escolher entre o raciocínio e o pensamento. O raciocínio que nos liga a Deus e o pensamento que nos liga à matéria, às aparências. E você é livre para escolher. Então, hoje nós estamos vivendo, por exemplo, como dizem no Apocalipse, o juízo final, no exercício da liberdade. Ninguém está sendo condenado porque alguém é bonzinho ou porque alguém é mauzinho ou coisas do gênero. Cada qual faz por onde, no uso da sua liberdade. Se abusar da liberdade, as consequências do abuso é o fracasso do abusado. E assim sempre foi, e assim sempre será. É uma coisa tão linda e tão maravilhosa, e a história da humanidade vem nos provar isso. E a queda da Bastilha foi um grande marco histórico, a libertação, a abolição da escravatura, a libertação dos escravos, e a libertação mais importante de todas, que a humanidade ainda não prestou atenção que pode ter, a libertação da matéria. Você, eu, temos o direito de nos livrar da matéria, pois esta é a maior opressão da liberdade. E sabe como que a natureza deu a liberdade para nos oprimir na matéria e criar esse, até eu diria, constrangimento preparatório, daí nasce uma lapidação e o aprimoramento. A natureza nos dá a liberdade e ao mesmo tempo ela nos dá o gosto e a vontade. E aí é uma combinação meio que explosiva. Juntar gosto e vontade com liberdade é juntar uma centelha elétrica com gasolina. Abusou do gosto, abusou da vontade, porque quem tem o gosto e vontade no exercício livre passa do limite e lá vem as consequências do abuso da liberdade. Então, existencialmente, o ser humano precisa se cuidar. É livre, mas não pode abusar da liberdade que tem. E a natureza nos dá, na sua estrutura, na nossa formação, perdão, na sua estrutura de formação do ser humano, o gosto e a vontade. Gosto disso, gosto daquilo, gosto bom e gosto mau. E nos dá também a liberdade. E aí vem o juízo, porque é exatamente a forma de preparar e avançar e aprimorar o ser humano. Por isso é que na preparação, na doutrina religiosa e espírita, na Idade Média, as pessoas que percebiam essa condição, elas acabavam quase que ocultando essa liberdade até para não haver um prejuízo. Foi necessário, vejam bem, foi necessário sim, para que as pessoas não abusassem da liberdade. Quer dizer, esse contexto histórico ele também tem esse fundamento. Os reis, que naquela ocasião tinham o alcance e a elucidação e algum esclarecimento mais favorável, vamos dizer assim, saíam do atraso, porque no final das contas tinham a informação, né? E a maioria do povo não tinha acesso, era muito atrasado, então tinha que ter esse controle, mas lamentavelmente sem liberdade alguma. Então as doutrinas prendiam também o ser humano.
mas fomos conquistando aos poucos e nos lapidando e aprimorando, e aí vem a noção real do que é a liberdade, com respeito e com dignidade. E chegamos agora na fase racional, que muita gente ainda não prestou atenção, mas de 1935 para cá, e temos um grande ato nesse sentido, que é a Declaração dos Direitos Humanos, 1948, né? 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nos diz que todos nascem livres, é uma aceitação que os pensadores, o ser humano na qualidade de pensador já galgou como civilizado, no caminho dessa ascensão da libertação, mas ainda estamos presos à matéria, ao pensamento. A gente vê no Oriente Médio revolta contra os ditadores, porque ninguém quer ficar mais sem liberdade. A gente tem visto trabalho escravo e tem todo mundo procurando onde tem um trabalho escravo para acabar, entendeu? E a gente pode nascer livre, mas a gente nasce preso à matéria. E como é que a gente faz? O que tem que fazer para se libertar da matéria? Porque a gente está preso à matéria, já nasce preso à matéria. Porque as outras coisas a gente se liberta se revoltando contra os ditadores, mas e contra a matéria? Como é que faz para se libertar da matéria? Exatamente, aí é que é a parte mais importante. Mas muito interessante esse movimento também que a gente tem lá no Oriente, bem lembrado, muito bem lembrado, porque o povo lá estava bem mais atrasado, bem mais dominado pela questão dogmática, né, das religiões, e só agora é que eles estão começando a alcançar uma certa libertação. Quanto à questão da libertação da matéria, essa é individual. É o senso do desenvolvimento espiritual que cada um alcançou na fase espiritual, e agora, na fase racional, vem o desenvolvimento do raciocínio. Por isso é que nós estamos no 3º milênio para desenvolver o raciocínio, que é a terceira parte da nossa cabeça. Além do pensamento e da imaginação, agora vamos raciocinar a nossa glândula pineal e a preparação e a intuição que a gente recebe através deste aparelho. Podemos chamar de um aparelho racional na matéria, que nos revela a nossa origem e que entra em sintonia com o nosso mundo de origem através de uma energia nova que está em ação. A energia da fase racional, que nós podemos também dizer que é uma áurea racional, uma áurea que está dominando a natureza, daí o sentido da liberdade cada vez mais forte nas nossas mentes, nas mentes do povo todo, e que quem lê o Universo em Desencanto já compreende isso mais rápido ainda, e está sendo desenvolvido pelo fator natural dessa áurea que todos estão sujeitos, beneficamente, claro, e pela leitura do livro Universo em Desencanto, que ajuda ainda mais este fator natural. Porque a relação histórica, que foi bem lembrada aqui, da queda da Bastilha, a abolição da escravatura, são evoluções que todos estão sofrendo, né? Os movimentos de libertação lá no Oriente Médio agora, é a libertação definitiva do jugo do semelhante, né? Do ser humano dominando um ao outro. Agora, um oprimindo o outro. Mas a libertação mais importante realmente é da matéria, é da existência na matéria. Por que nós chegamos a essa condição e o ser humano chegar à conclusão? Nós não somos deste mundo, e saber que nós estamos presos. Este mundo, no final das contas, é uma prisão e o nosso corpo é uma jaula, e está na hora da gente achar a chave da jaula e achar o processo que nos condenou a esta prisão para poder sair dele, que é um processo jurídico, no final das contas, que a humanidade está passando, e precisamos realmente nos conhecer. Mas eu acredito que, como agora não vai dar para entrar neste assunto, mas o próximo programa a gente volta falando sobre isto, um processo jurídico, a jaula, a prisão, e por que a humanidade se condenou a viver na matéria. Essa condenação certamente não é divina. A condenação, aí voltamos ao tema da liberdade, foi o abuso da liberdade que Deus sempre deu a todos e a natureza sempre deu. E quem abusou? Caiu na prisão. Lugar de criminoso, abusado, é na prisão. E a matéria é uma prisão para o ser racional. Mas está na hora da gente se libertar. Porfírio, no mundo racional todos têm liberdade. E foi por causa dessa liberdade que a gente veio parar aqui nesse mundo. Mas numa outra hora a gente fala sobre isso, porque agora já acabou o nosso tempo. Obrigado pela sua audiência e tchau.